Você provavelmente cresceu com uma imagem muito clara do inferno, que normalmente envolvia um lugar de fogo, de tormento eterno, um lugar de punição consciente sem fim e um lugar para onde vão as pessoas más, ímpias, pecadoras e condenadas. Mas a questão aqui, quando a gente pensa do ponto de vista histórico, é se o cristianismo sempre imaginou o inferno desse jeito. E a resposta, de uma forma curta e objetiva, é não. Isso não significa que a ideia de juízo final tenha sido inventada do nada, porque nada na história das religiões surge do nada. Significa outra coisa. Significa, na verdade, que a crença cristã sobre o destino dos mortos foi sendo construída historicamente aos poucos no decorrer dos séculos. Ela foi passando por transformações, foi absorvendo linguagens diferentes, mudou de ênfase, mudou de imagens, mudou até de função religiosa e moral. E quando a gente começa a entender melhor essa história, a gente acaba percebendo uma coisa importante, que o inferno que muita gente imagina hoje, na verdade é o resultado de séculos de desenvolvimento. E não foi uma coisa que surgiu com uma ideia pronta e fixa, imutável desde o começo. E nesse vídeo eu quero te mostrar como que na história do cristianismo essa ideia foi sendo formada. E vocês vão ver que é uma história que é muito mais complexa do que realmente parece. Existe um erro muito comum quando as pessoas vão falar sobre esse tema, porque as pessoas imaginam que sempre existiu uma única ideia de inferno, uma ideia clara e estável do que foi o inferno desde o início da Bíblia até hoje. Mas isso é historicamente falso, até porque dentro da própria Bíblia existe uma evolução interna desse conceito. Então, quando a gente lê os textos antigos com bastante atenção, a gente percebe que existem diferentes camadas. Nem sempre, quando a Bíblia fala de inferno, ela está falando da mesma coisa. Nem sempre ela está falando do mesmo destino e nem sempre ela está falando do mesmo tipo de punição. Sem contar que, em alguns momentos, nem sempre a linguagem é utilizada de forma literal. Ou seja, a palavra inferno é uma palavra moderna que costuma misturar várias tradições diferentes num único pacote. Então, aquilo que a gente lê na Bíblia como a palavra inferno, na verdade, é uma palavra que é traduzida de uma forma que não representa necessariamente sempre a mesma coisa, porque são várias traduções ali que estão misturadas. E essa mistura, esse pacote todo, muitas vezes apaga toda a complexidade histórica desse problema. Então, antes da gente falar do inferno cristão, a gente precisa voltar um pouco e fazer uma outra pergunta, que é como que os judeus e os primeiros cristãos imaginavam o destino dos mortos, porque as respostas elas estão muito antes do que foi a teologia medieval sobre o inferno, muito antes do inferno de Dante, muito antes de sermões que envolvem todo um terror religioso. A gente precisa primeiro olhar para o mundo bíblico. Nos textos mais antigos da tradição hebraica, a imagem dominante sobre o inferno não é exatamente a ideia de um inferno como um lugar de tormento eterno. A palavra mais importante que a gente encontra na tradição hebraica é a palavra Sheol. O Sheol, em linhas gerais, é o quê? É o mundo dos mortos. Não é aquela ideia, lá no início, de um lugar de punição moral, como muita gente imagina hoje. É muito mais um lugar de sombra, um lugar de silêncio, um lugar de descida e um lugar de afastamento da vida. Nos próprios textos bíblicos, a gente percebe isso de uma forma muito clara. Por exemplo, quando Jacó acredita que o seu filho morreu, ele diz: Descerei a meu filho à sepultura, lamentando. Aqui, perceba, ele não está falando de punição, ele está falando de um destino comum. Ele não está dizendo que ele vai para o Sheol para ser punido pelos seus pecados. E o que ele está falando é que ele vai para o mesmo destino que foi o seu filho, ou para onde ele acreditava que tinha ido o seu filho, para o Sheol, que é o lugar
que é o destino comum das pessoas que morrem. Então, no imaginário hebraico mais antigo, o grande drama que a gente consegue perceber a partir desse texto e a partir de várias outras referências é que a ideia não era ir para o inferno no sentido medieval. O grande drama era descer à morte e ser arrancado da terra dos vivos e, consequentemente, perder participação no mundo, na comunidade, no culto a Deus e na própria memória que a pessoa e a sua família poderiam ter. E isso é uma coisa muito importante porque isso mostra que no começo a preocupação principal no pensamento judaico não era ainda a ideia de um pós-vida organizado, não é? Entre céu para os bons, inferno para os maus, do jeito que depois se tornaria uma ideia muito comum e muito presente no imaginário. Na verdade, o Sheol era algo mais amplo, muito mais sombrio e muito menos organizado moralmente. Ou seja, isso significa que a Bíblia hebraica mais antiga, ela não apresenta ainda uma doutrina totalmente desenvolvida de inferno eterno como uma punição consciente dos condenados pelos seus pecados. Essa formulação, ela só ganha força mais adiante. E isso acontece também porque o próprio judaísmo começa a mudar ao longo do tempo. Com o passar dos séculos, especialmente no período do Segundo Templo, o pensamento judaico começa a desenvolver de forma muito mais intensa alguns temas como ressurreição, como juízo final, punição. E isso tem muito a ver com o contexto de crise e de dominação estrangeira e o próprio sofrimento que o povo judeu estava passando naquela época, que gerou até mesmo uma expectativa escatológica entre o povo judaico. E, em outras palavras, quando um povo ele sofre muito, perguntas sobre justiça acabam ficando mais aguda, porque a ideia é, se nesse mundo os justos sofrem e os maus prosperam, quando que a justiça de Deus vai então acontecer? É nesse contexto, é nesse ambiente que está cercado por essa pergunta e por essa questão que cresce a ideia de um julgamento futuro. A gente vê um exemplo claro disso no livro de Daniel, onde se diz: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. A gente tem textos também como Isaías, onde começa a aparecer a ideia muito forte da punição, onde se diz, por exemplo, o seu verme não morrerá, nem o seu fogo se apagará. Ou seja, o foco deixa de ser aquela ideia de ser apenas, todos morrem e vão para aquele lugar que é o Sheol, mas a ideia passa a incluir também o que Deus fará com os justos e os ímpios no final de todas as coisas. E é aí que o imaginário se torna cada vez mais moralizado e cada vez mais apocalíptico. E esse pensamento apocalíptico judaico vai também, inclusive, depois influenciar o que vai ser o pensamento apocalíptico cristão. É nesse ambiente que começam a surgir imagens de separação final, imagens de uma punição divina, de uma vergonha eterna e também de uma restauração dos justos. Então, quando a gente chega ao tempo de Jesus, o cenário já é muito mais complexo do que aquele antigo Sheol que nós falamos de uma ideia ainda mais primitiva ali, num judaísmo mais antigo. E já existe na época de Jesus um mundo judaico que está cheio de debates sobre ressurreição, sobre condenação, sobre juízo de Deus. E é dentro desse universo que o cristianismo nasce. Não é no vazio, não é inventando tudo do zero. Mas, como a gente vai ver, também não é repetindo tudo de uma forma idêntica. Quando a gente chega ao Novo Testamento, a linguagem do juízo aparece com bastante força e aqui é importante a gente evitar dois erros que normalmente acontecem. Tem pessoas que dizem: Jesus nunca falou sobre condenação. E a verdade é que falou sim.
E outro erro é dizer, Jesus ensinou exatamente a mesma doutrina sobre o inferno que foi popularizada séculos depois. E isso também não é bem verdade. Jesus usa uma linguagem muito forte de juízo, de exclusão, de condenação e de fogo, inclusive, mas essa linguagem ela precisa ser lida dentro do imaginário judaico do tempo de Jesus e não diretamente através da imaginação medieval que é posterior. Nesse sentido, uma das palavras mais importantes aqui é a palavra Gehenna. A Gehenna aparece em várias falas atribuídas a Jesus e se torna central na tradição cristã posterior. Só que a palavra Gehenna não surgiu como uma palavra abstrata para inferno no sentido moderno. Essa palavra ela está ligada ao Vale de Inon, que era um lugar carregado de memória negativa na tradição judaica. Ao longo do tempo, essa imagem ela foi sendo associada cada vez mais a juízo, rejeição, destruição, punição. Então, quando Jesus fala de Gehenna, ele está mobilizando todo um imaginário que existe já no mundo judaico, que já é muito carregado de peso religioso e de um peso moral muito pesado, associado principalmente à punição. Em um dos textos que a gente encontra no Novo Testamento, em Mateus, Jesus afirma o seguinte: temei aquele que pode destruir tanto a alma como o corpo na Gueina. Essa é a palavra que aparece aqui em Mateus 10, 28. Mas ainda assim é importante a gente perceber que nem toda a linguagem de fogo no Novo Testamento significa automaticamente um mapa completo do inferno, como depois a tradição cristã imaginou. Muitas vezes o que a gente encontra é uma linguagem profética, apocalíptica e que utiliza uma linguagem simbólica que é usada para falar, na verdade, da seriedade do juízo de Deus. Mas, em alguns momentos, essa linguagem pode aparecer sim de uma forma mais intensa. Por exemplo, em Marcos, a gente tem o seguinte: e se a tua mão te faz tropeçar, corta. Melhor é entrares na vida mutilado do que, tendo duas mãos, ires para a gueina, para o fogo que nunca se apaga. E na sequência, quando a gente olha o restante do texto, diz assim: onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Ou seja, é uma inserção daquele texto de Isaías que fala sobre fogo e que fala sobre uma punição que não se apaga, ou seja, da ideia de uma punição eterna. E isso é diferente de dizer que é uma metáfora sem importância. Não é isso. A questão é, o Novo Testamento fala fortemente de juízo, mas o que a gente tem que ter em mente é que ele ainda não entrega um sistema fechado e uniforme sobre como funciona o inferno. Isso é uma coisa que vai ser desenvolvida posteriormente. A gente também não pode deixar de levar em consideração que os primeiros séculos do cristianismo não apresentaram uma única visão totalmente homogênea sobre a condenação final. Então, durante o período da patrística, não existia ainda ali uma ideia uniforme e completamente fechada sobre o que era o inferno. Na verdade, havia muita discussão entre os padres da igreja para tentar pensar o que era e como funcionava efetivamente o inferno. É claro, existiam algumas convicções centrais, que era a ideia, sim, de que Deus julgava, a ideia de que a história caminhava para um fim, a ideia de que haveria também uma separação entre justos e ímpios, mas apesar de elementos comuns que os cristãos partilhavam, havia também perguntas, que não eram poucas, que levavam a diferentes interpretações e aos poucos essa teologia ela foi ganhando forma e se desenvolvendo cada vez mais. Perguntas como, por exemplo, é, a punição é eterna no mesmo sentido para todos? Ou seja, e poderia existir, por exemplo, a possibilidade de uma restauração depois dessa punição?
Ou então a ideia de querer saber se o castigo era igual para todas as pessoas ou se era proporcional à quantidade de pecados ou à gravidade dos pecados cometidos. Havia também quem se perguntava se o fogo ele devia ser entendido literalmente ou se era apenas uma linguagem simbólica. Enfim, essas questões elas foram debatidas, elas foram interpretadas, foram sendo aprofundadas ao longo dos séculos e, como eu disse, isso significa que a ideia de inferno não caiu pronta, não é? Ela foi sendo formulada no decorrer de uma série de disputas que envolveram exegese, filosofia, pastoral e também uma série de questões morais. Então, isso é uma coisa importante que a gente tem que levar em consideração, porque quando uma crença ela vai se institucionalizando, ela quase sempre passa antes por um período de fluidez. E com a ideia de inferno, isso não foi diferente. Agora a gente entra num outro ponto que muita gente também simplifica mal, porque alguns dizem que o inferno cristão foi simplesmente copiado do paganismo. E isso está errado. E há outras pessoas que defendem uma ideia de que o cristianismo ele se desenvolveu totalmente isolado do mundo greco-romano, o que também está errado. Na verdade, o que aconteceu é que o cristianismo ele se formou em um diálogo constante e também em tensão e conflito com os imaginários religiosos e filosóficos do mundo greco-romano. Ou seja, os cristãos não viveram numa bolha. Eles viviam num mundo onde, obviamente, já existiam ideias sobre alma, sobre punição, sobre recompensa, sobre purificação, sobre regiões dos mortos. Essas ideias já existiam no mundo greco-romano. Por exemplo, já existia no mundo greco-romano a ideia de que as punições seriam diferenciadas após a morte, onde cada tipo de erro recebia um castigo específico. Quando a gente olha autores como Platão no mundo grego e Virgílio no mundo romano, a gente encontra descrições de um lugar, um além bastante organizado, com julgamentos e com punições proporcionais ao tipo de erro que as pessoas cometeram em vida. Só que a gente tem que ter em mente que o cristianismo não vai simplesmente copiar essas ideias, mas ele vai dialogar com esse tipo de linguagem e isso se torna ainda mais visível mais tarde quando o inferno cristão começa a ser imaginado como uma espécie de espaço estruturado e com punições específicas para os diferentes tipos de pecados. Esse ambiente não criou sozinho a doutrina cristã do inferno, esse ambiente greco-romano, mas sim, ele ajudou a formar a maneira como certas imagens foram pensadas e foram depois explicadas no decorrer da história. Em suma, a gente pode dizer que as crenças, elas não surgem no vácuo e elas vão ganhando força historicamente em culturas concretas e com o cristianismo isso não é diferente. E antes da gente ir para a visão medieval sobre o inferno, vale a pena a gente falar sobre uma coisa que é o fato de que ao longo da história do cristianismo, o inferno não foi só uma doutrina sobre o futuro das coisas, mas foi também uma forma de organização moral do próprio presente. O que significa isso? Significa que a linguagem do inferno serviu para fazer coisas como advertir, para corrigir, para controlar e até muitas vezes amedrontar as pessoas. É claro, isso não significa automaticamente uma manipulação em todos os casos, mas significa que o inferno teve sim uma função histórica muito concreta. E essa ideia ajudou a moldar os comportamentos e a organizar o imaginário moral das pessoas. Ajudou a dizer no decorrer do passado que era permitido, que não era permitido, que era impuro, que era puro.
E isso aparece muito quando a gente pega temas como a sexualidade, como a própria heresia, não é? O cristianismo, ele formou a sua ortodoxia a partir de uma série de debates e aqueles que eram considerados heréticos eram consideradas pessoas que iriam para o inferno e iriam passar por punições e sofrimento. Então era uma forma também de moldar o comportamento das pessoas para que não seguissem essas ideias consideradas heréticas, não é? Então, a própria noção do corpo, do prazer, da culpa, enfim, vários elementos foram moldados dentro do pensamento cristão a partir da ideia de inferno. Portanto, falar sobre esse assunto não é só entender mais uma curiosidade teológica, mas é entender como que historicamente a ideia de inferno colaborou para moldar as formas de viver das pessoas, tanto no passado como também atualmente. Aliás, se você quiser se aprofundar nisso com mais rigor histórico, eu deixei na descrição do vídeo e também aqui através desse QR Code um link que leva para minha loja na Amazon e lá eu coloquei um livro que é O Nascimento do Purgatório. Apesar de esse livro ele ser sobre a ideia do purgatório no período medieval, ele ajuda bastante a entender de uma forma geral como que essas ideias se desenvolvem, essas ideias sobre o além, inclusive o inferno, e como que elas moldam o pensamento e as ações das pessoas. Jacques Legoff é um dos grandes medievalistas da história e esse livro dele é inclusive um dos seus livros mais importantes. Vale a pena a leitura e se você comprar por esse link não tem nenhum custo adicional e ajuda bastante o canal. E agora chegamos finalmente ao momento em que a imagem do inferno se torna muito mais concreta, se torna muito mais visual e popular, porque é na Idade Média que o imaginário cristão sobre o além ganha uma densidade muito enorme. E aqui no período medieval acontece uma transformação muito importante. É quando o inferno ele deixa de ser apenas uma ideia doutrinária e se torna também uma imaginação visual muito poderosa, com uma narrativa e com um peso emocional muito forte. É nesse momento que as pessoas começam a imaginar o inferno com detalhes sobre como seria o tormento, como seriam os níveis de punição, com os demônios, com fogo, com o sofrimento corporal, com cenas de castigo. É nesse momento do período medieval que essa percepção começa a surgir. E para isso contribuíram, por exemplo, obras como a Divina Comédia, que descreve o inferno como um espaço organizado e em níveis onde cada pecado recebe uma punição específica, o que acaba criando uma espécie de geografia moral do inferno. E não só na literatura, na arte também, até porque nem todas as pessoas liam, então a arte foi muito importante para tornar isso visível e para educar as pessoas através do olhar. Pinturas como O Juízo Final mostram corpos sendo arrastados, julgados e sendo condenados, dando uma forma concreta ao destino das pessoas ímpias. E em outras representações, como em O Jardim das Delícias Terrenas, o inferno aparece de forma ainda mais caótica e perturbadora, com cenas de punição detalhadas e quase surreais. E é claro, isso não surgiu de uma vez, mas ao longo do tempo, dos sermões, das artes visuais, da literatura e também do teatro, enfim, da catequese, tudo isso ajudou a fixar uma imagem muito mais concreta sobre o inferno. Tudo isso foi decisivo, porque a gente já percebeu até aqui que grande parte do que hoje a gente chama de imagem tradicional do inferno vem menos diretamente da própria Bíblia e mais dessa longa sedimentação histórica que foi sendo construída no decorrer dos séculos. Ou seja, a imagem popular do inferno é, na verdade, resultado de séculos de interpretação, de imaginação e de até mesmo uma certa pedagogia religiosa que foi construída. Não é só uma questão de exegese da Bíblia,
é também uma questão do próprio desenvolvimento cultural dentro do cristianismo. E esse tema é muito interessante porque ele revela que mesmo aquelas crenças mais familiares têm uma explicação histórica por trás sobre como elas surgiram. E pensando nisso, eu recomendo para vocês esse vídeo que vai aparecer aqui, que é um vídeo que eu falo sobre como era o conceito de heresia no cristianismo primitivo, que foi um conceito que também evoluiu, que não tem o significado que nós temos hoje em dia. Naquela época tinha outro significado e ainda no cristianismo primitivo já foi passando por transformações. Então, é um vídeo que vale muito a pena assistir e eu aguardo por vocês lá.